se a gente comparar a gente, com a idade que a gente tem, com os nossos avós, na idade que a gente está agora, provavelmente eles faziam 5 vezes mais movimento que a gente durante o dia. Claro, Jura? se eu for pensar no meu avô com 50 anos, poxa, imagina como era, sei lá, devia ser 1960, né? Tinha muito pouca tecnologia, muito pouca facilidade no dia a dia. Então, esse movimento, ele sempre teve na nossa vida de uma maneira muito natural, porque o meio ambiente, ele tinha tanta dificuldade que ele nos obrigava a movimentar. Então, a gente não era sedentário simplesmente por viver num ambiente onde você tinha muito pouca tecnologia, muito pouca facilidade. Tem um outro estudo espanhol que mostra que nos últimos 30 anos, por conta do celular, da tecnologia, a gente deixou de gastar 600 calorias por dia. Aí eu fiquei pensando, há 30 anos, com certeza, eu ia no banco muitas vezes, eu ia no caixa eletrônico várias vezes por semana. Então a gente começa a pensar o quanto movimento eu tinha e que hoje eu resolvo sentado no meu celular. Então é natural que num país como o Brasil, onde a gente tem acesso, né, você tem mais de, sei lá, 250, 300 milhões de celulares, as pessoas têm cada vez mais acesso a essa tecnologia, a gente passe a economizar energia. E aí você reservar um tempo, ir para uma academia, num país como o nosso, que você não tem tantos recursos para isso, dá muito trabalho. Então, aí, somando essas coisas, a gente acaba indo para o sedentarismo simplesmente porque a gente vai reagindo ao meio ambiente que hoje é perigosamente confortável. Se a gente olhar mesmo, as pequenas coisas a gente não faz mais. Sei lá, na minha adolescência eu tinha que levantar para trocar de canal, né? Exato. Eu ia lá trocar de canal na TV. Agora eu mexo num controle, dois controles, me atrapalha um pouco, é bem verdade. Mas não me mexo, não levanto mais, né? A TV está lá Não, e ela está lá. E tudo é assim, o vidro do carro, não é? Você entra no seu carro, no Uber, você aperta aquele botãozinho, você mexe um dedinho, assim, né? exato. Nem Não, e mexe, assim, né? O dedinho já vai assim, aperta. É tudo assim muito facilitado, realmente, né? e hoje até para comer, né, Lida? A gente, pô, pega um aplicativo, faz supermercado pelo aplicativo, pede todas as refeições pelo aplicativo, quer dizer, o nível de movimento cai muito. E aí a gente tentar incorporar uma atividade física no nosso dia, olha, a pessoa tem que ser, eu brinco assim, tem que ter um significado isso para ela. Por que eu quero isso? Porque a consciência todo mundo tem, que a atividade física faz bem. Mas como transformar isso num hábito, né? Que nem você falou, às vezes eu tenho dor, então a dor me limita a fazer movimento. O acesso à comida é muito grande, então eu como mais do que eu preciso, aí eu me movimento menos, vou ficando com excesso de peso, perco o meu condicionamento físico. Então, quando você vê, são vários fatores que vão levando a gente para um estilo de vida que não é o mais adequado, né? E aí você tem, enfim, uma incidência de uma série de doenças por conta de um estilo de vida que não está de acordo com o que o nosso corpo foi programado, que é ter movimento, não é comer em excesso, enfim. Mas o nosso meio ambiente, ele é um convite para a tempestade perfeita. E como é que a gente cria esse hábito quando a gente não o tem? É propósito, é obrigação, é a promessa para o santo de devoção. Como é que a gente faz para criar esse hábito? Né? Porque você fala, tá ali, eu tenho um aparelho, como eu tenho muitos problemas articulares no joelho, meu filho me deu um aparelho de mão, assim. Uhum. Ele está do meu lado, entendeu? Eu olho para ele e falo, vou fazer esse aparelho daqui a 10 minutos. Aí eu resolvo uma coisa, faço outra, quando eu vejo, passou o dia, entendeu? E eu não É, fiz. não, assim, criar hábito não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. O hábito para a gente criar
a gente tem algumas estratégias. A primeira deles, e eu gosto muito, de uma entrevista que eu fiz com uma neurocientista lá em Nova York, que ela é chefe da neurociência da Universidade de Nova York, a Wendy Suzuki. Ela diz o seguinte: para a gente criar um hábito, você precisa repetir a tarefa. Se você não repete, você não automatiza. Isso é básico. Então, se você quer criar um hábito, você tem que escolher uma tarefa que seja muito fácil nos 3 primeiros meses. Você não tem que se preocupar se vai queimar muita caloria, se vai te deixar forte, nada disso. Você tem que escolher alguma coisa que seja muito fácil. Porque se é muito fácil, você começa a repetir. Se você começa a repetir, naturalmente seu corpo, com esse estímulo, começa a se adaptar e você consegue fazer um pouquinho mais. Então, dando um exemplo. O que eu posso, no início, que é fácil para mim, é caminhar 5 minutos. Espera aí, caminhar 5 minutos, você não vai queimar caloria, não importa. O importante é você criar esse hábito, né? Então, você caminhou 5 minutos no primeiro dia, né? Você vai olhar no espelho, não mudou nada. Caminhou no segundo dia, não mudou nada. Mas você vai se condicionando. Daqui uma semana, você faz nesses 5 minutos uma distância maior, porque você está mais condicionado. Aí você se anima e você vai aumentando. Então, a primeira dica para criar um hábito é escolher uma coisa nos primeiros 3 meses que seja muito fácil de você repetir pelo menos 70 dias. Né? Então, essa é a dica número 1. A dica número 2 é todo hábito, né? Qualquer livro que você leia, qualquer neurocientista que você converse sobre criação de hábito, eles falam de ter um gatilho, né? Alguma coisa que desencadeie esse hábito. Então, eles falam assim, se você quiser incorporar um novo hábito, faça esse novo hábito seguido de algum hábito antigo que você tem. Então, sei lá, eu tenho o hábito todo dia de ler um livro. Então, acabei de ler o livro, eu vou andar meus 5 minutos. Entendeu? Alguma coisa que você faz todo dia, que você fala, acabei isso, está na hora de fazer. Então, esse gatilho funciona muito para o nosso cérebro. O nosso cérebro funciona muito em cima de associações. Então, essa é uma segunda dica. Você falou de propósito, né? Eu acho que significado. Eu sempre gosto de contar a história da minha mãe. Há uns 10 anos, por aí, a gente foi passar, meu irmão mora fora, a gente foi passar o Natal lá, meu irmão estava com os 2 filhos mais novos, e minha mãe não conseguiu acompanhar nos passeios. Ela sentia muita dor no joelho, não conseguia caminhar, ficou muito triste e tal. E aí eu dei um reloginho para ela que contava passos. E ela, no primeiro dia, colocou o relógio e viu que durante o dia ela dava 2.000 passos. E ela perguntou para mim, mas quantos passos eu deveria dar? Eu falei, mãe, não se preocupa com isso. O ideal é que passe de 7.000, mas vai aumentando aos pouquinhos. E beleza. E aí, o que aconteceu? Ela foi aumentando, até que ela chegou a conseguir dar 5, 6, 7.000 passos, se empolgou, se matriculou numa hidroginástica, arrumou um grupo, e todo dia, 7, 7h30 da manhã, ia ali para a hidroginástica. Eu passei a vida inteira tentando falar para ela que era importante, mas só quando ela encontrou um significado para aquilo que ela mudou. Quando você pergunta para ela, por que você só mudou aquela hora? Porque eu vi que eu não conseguia aproveitar os meus netos. Eu não conseguia aproveitar os programas, fazer as coisas com ele. E eu queria fazer isso. Então, aquela mudança, aquela incapacidade, né, fez com que ela encontrasse o significado. Sabe por quê, Leda? Porque a atividade física ela é ingrata, sabe? Você vai lá, você malha, aí você vai no dia seguinte no espelho e não mudou nada. Você vai no dia, demora. Então, se você não tem um significado para essa mudança, talvez você desista antes, entendeu? Então, acho que juntar um pouquinho dessas coisas. E acho que uma última, quarta dica que eu ouço, e quando eu converso, entrevisto as pessoas, eu acabo encontrando, tudo aquilo que você escreve e coloca na sua agenda, a chance de você fazer é maior. Então, se você escrever ali, olha, das 8 às 8h10 eu vou
caminhar 10 minutos. A chance de você realizar é maior. Você escreveu, você grava mais e a tendência de você colocar em prática é maior. Então, são pequenas dicas para a Faz gente... sentido. Porque eu me lembro que quando eu estudava no colégio, na própria universidade, eu gostava de escrever para gravar mais. Eu achava que reforçava o estudar, escrever aquilo. Então, pode fazer sentido também na criação do hábito. Eu digo que eu aprendi a estudar. Eu sou mineiro, Belo Horizonte, eu estudei, enfim, no Colégio Militar durante 2 anos. E lá você era obrigado a escrever para estudar. Eles te ensinavam a fazer isso. E isso foi muito útil para mim, porque toda a prova, tudo que eu ia fazer, eu fazia um resumo, e só de ler e fazer o resumo eu gravava a matéria inteira. Então isso funciona para mim até hoje. Funciona mesmo. Eu criei esse hábito no colégio, devem ter me ensinado também, né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!